informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 30 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Criação de fundo emergencial contra catástrofes será votado em fevereiro. Idoso é detido em Dourados por criar pássaros silvestres. De retalho ao pé de galinha, alta nos alimentos fez miúdos ganhar espaço no prato do Mato Grossense do Sul. Chuvas causam prejuízos de 45 milhões aos produtores de frutas de Petrolina. E a produção nacional de trigo bate recorde. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina e matriz em Itaporã. Fone 3451-5400. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Boa chance de chover, mesmo que fraco, nessa quinta-feira em Dourados e região. O dia amanhece com sol, as nuvens aumentam e a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, somando ao redor de 15 milímetros, segundo o Climatempo. Estamos na lua minguante. Nesta semana, a cidade de Dourados ganhará o primeiro condomínio logístico e empresarial do estado, o BR Log, um espaço fechado com segurança e infraestrutura de serviços compartilhados, perfeito para hospedar a sua empresa. Conte com localização estratégica e privilegiada, segurança 24 horas, terrenos de 855 metros a 2.500 metros quadrados e muito mais. Acesse grupobrlog.com.br e saiba mais. BR Log, as melhores empresas moram aqui. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com os seguintes preços. Em Dourados, arroba do boi gordo a R$ 312 à vista e a R$ 314 com 30 dias, segundo a Scott Consultoria. Vaca gorda a R$ 295,50 à vista e a R$ 297,50 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 82,00 e a de soja a R$ 166, informou a GD Corretora. Parceria que rende bons frutos. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade. As melhores soluções para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você. Precisou de um pneu? Ligue 67-3421-7700. Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS. Para a lavoura ter Singenta pra ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar.
proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O desempenho das exportações de carne bovina, fresca, refrigerada ou congelada, registraram bom ritmo após a retirada do embargo chinês sobre a carne brasileira. O volume exportado da carne alcançou 96.900 toneladas até a quarta semana de dezembro de 2021, sendo que o total exportado no mês de dezembro do ano passado atingiu 142.500 toneladas. Em duas operações deflagradas na terça-feira, agentes da Polícia Federal apreenderam 2 grandes partidas de cocaína, uma de 504 quilos que seria destinada ao porto de Gana, na África, e outra de 730 quilos que seria embarcada para o porto de Valência, na Espanha. A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam mais de 1 tonelada de cocaína em um dos terminais portuários do Porto de Santos. Em uma das apreensões, a droga havia sido escondido em meio a uma carga de açúcar em navio com destino ao porto de Gana, na África. Em tal diligência, foram apreendidos 504 quilos da droga. Em outra ocorrência, o entorpecente havia sido ocultado em uma carga de suco de laranja concentrado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai pautar na volta dos trabalhos legislativos a proposta de criação de um fundo emergencial para ser usado em situações de catástrofes naturais, como a que vem ocorrendo na Bahia e já ocorreu no Pantanal. A maioria dos deputados federais de Mato Grosso do Sul, ouvidos pelo Campo Grande News, é favorável à criação do fundo, porém querem saber de qual fonte sairia o recurso. O deputado Fábio Tradi afirmou ser favorável, pois esse tipo de mecanismo é fundamental, já que com as mudanças climáticas, tragédias como na Bahia e queimadas serão cada vez mais frequentes. O deputado Dagoberto Nogueira revelou que já tem um projeto de sua autoria e pede isenção de pagamento de qualquer tipo de financiamento dos produtores rurais atingidos por catástrofe durante 2 anos, e por esse motivo ele é a favor também do fundo. Depois de ser flagrado criando 8 pássaros silvestres, homem de 68 anos foi autuado por crime ambiental e levado para a delegacia de Dourados, onde o caso foi registrado nesta terça-feira. De acordo com informações da PMA, a Polícia Militar Ambiental, após denúncia de cativeiro ilegal, os militares foram até a casa do acusado, no Jardim Guaicurus, e encontraram 6 curiós e 2 canários da terra presos em gaiolas no quintal do aposentado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados e vai responder por crime ambiental. Ele também foi multado em R$4.000. Nos supermercados, em 2021, a frase que perpetuou nos corredores e resume bem o que foi o ano foi esta: "Tá tudo muito caro". A alta nos preços dos alimentos assustou os consumidores e preocupou as famílias. Nos pratos, bife de colchão mole teve que ser substituído pelo frango, depois pelos ovos, até chegar a pés de galinha e retalhos de carne bovina. A inflação já vinha em aumento progressivo desde 2020, no primeiro ano da pandemia do coronavírus. Em 2021, a situação se agravou em níveis extremos. Levantamento divulgado em fevereiro pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostrou que o preço da cesta básica teve alta de
36% no mês de janeiro e custava R$ 578 em Campo Grande. Em 8 meses, em outubro desse ano, a relação dos alimentos básicos custava R$ 653 na capital do estado e no mesmo mês, em 2020, o valor era 520. Conforme subia o preço dos produtos da alimentação básica, a capacidade de compra do consumidor diminuía, já que a renda não acompanhava o ritmo de crescimento dos preços. Nos últimos dias foram feitos mais 3 pedidos para a construção de ferrovias em Mato Grosso do Sul, elevando para 6 o total de empreendimentos que devem criar 560 novos quilômetros desse sistema com investimento de cerca de 6 bilhões de reais. A indústria gigante de celulose, Suzano, pediu autorização para operar 3 trechos ferroviários em Mato Grosso do Sul. O sul do Brasil está há vários dias sem registrar chuvas com volumes expressivos, mas as altas temperaturas dos últimos dias e a circulação dos ventos pode favorecer a queda de granizo em toda a área. Na tarde de terça-feira, uma forte chuva de granizo atingiu áreas de produção de fumo no município de Papanduva, no norte de Santa Catarina. Desde domingo, são registradas quedas de granizo naquela região, atingindo inclusive áreas de produção agrícola. Chuvas na Bahia ainda não afetam produção de cacau, mas dificultam logística e pode diminuir a produtividade da safra temporã. A catástrofe climática é considerada uma das piores do último tempo, com mais de 100 municípios baianos em estado de emergência e milhares de desabrigados. As últimas chuvas que caíram em Petrolina, em Pernambuco, desde o sábado passado, além de superar a média de todo o mês de dezembro, com precipitações de até 300 milímetros em algumas localidades do interior do município, a exemplo do núcleo 5 do projeto de irrigação Senador Nilo Coelho, já causaram prejuízos da ordem de 45 milhões de reais aos produtores de uva e manga, com a perda de mais de 15 mil toneladas destas frutas. O excesso de água, que em muitas fazendas faz apodrecer as uvas nos parreirais, e com o aumento de doenças, por exemplo, do míldio e de outras bactérias, vem tirando o sono dos produtores que estão realizando tratos culturais nas fases de poda, colheita e com a fruta florando. Com as primeiras chuvas de dezembro, no dia 9, e a continuidade das precipitações na segunda-feira, os produtores já contabilizaram uma perda de 5 mil toneladas da fruta e temem um comprometimento da safra 2022. Com a chegada do final do ano, mais uma safra de trigo foi concluída. E apesar dos desafios enfrentados pelos produtores em diversas regiões, a safra de 2021 reservou resultados que marcam essa temporada. Nela, o país registrou a maior produção de trigo de sua história, com 7 milhões e 800 mil toneladas do cereal. Em um ano de números crescentes para a cultura no Brasil, há de se destacar a constante superação por parte dos agricultores, especialmente no período em que o cereal está valorizado em escassez no mercado local, fator que ajuda toda a cadeia tritícola. Tratado como cultura marginal por um longo período, o trigo vem ganhando papel protagonista nos últimos anos. Em sintonia com o cenário nacional, a Emater Gaúcha também estimou a maior produção de trigo da história do Rio Grande do Sul, com 3 milhões e 400 mil toneladas. A área plantada de 1 milhão 170 mil hectares foi a segunda maior dos últimos 10 anos. Já a produtividade média de trigo naquele estado cresceu cerca de 31%
em comparação à safra anterior, passando de 2.207 quilos na safra 2020 para 2.893 quilos por hectare em 2021. As regiões do Planalto Médio e dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, de Campos Novos, em Santa Catarina, e dos Campos Gerais e Sudoeste do Paraná, foram fundamentais para que o Brasil atingisse essa safra recorde de trigo. A união do clima adequado, manejo ajustado e genética de alto potencial contribuíram para um cenário perfeito, levando as regiões à colheita de uma safra de trigo histórica. A safra de soja 2021-2022 foi plantada dentro da melhor janela de cultivo em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e o início do desenvolvimento das lavouras foi positivo. Porém, a situação mudou com algumas regiões sem receber chuvas há mais de 60 dias e boa parte do município sem chuva há 30 dias, com acumulados de apenas 10 milímetros. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Édio Luiz Chapla, esse cenário já refletiu em perdas consolidadas de 65% para a safra de soja e de 85% de perdas para a primeira safra de milho, com a situação podendo se agravar caso a estiagem persista por mais tempo. As primeiras sojas colhidas em Marechal Cândido Rondon produziram apenas 8 sacas por hectare. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O presidente da Câmara defende fundo emergencial para desastres naturais, como as queimadas no Pantanal. As fortes chuvas que castigam o sul e o sudoeste da Bahia nestes primeiros dias de verão já deixaram pelo menos 20 mortos e afetaram a vida de 500 mil pessoas. Para desburocratizar a liberação dos recursos necessários para auxiliar os atingidos pelas enchentes, uma comitiva de 19 deputados da bancada baiana foi pedir apoio ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Depois do encontro, Arthur Lira elogiou o esforço conjunto dos governos federal e estadual para as ações mais imediatas de socorro à população, que, segundo ele, tem o objetivo principal de salvar vidas. Ele afirmou que a Câmara está disposta a fazer qualquer mudança legislativa para que os recursos cheguem mais rapidamente a quem precisa. O presidente da Casa defendeu a criação de um fundo emergencial para garantir que estados e municípios possam reconstruir o que for danificado por desastres naturais. Nós vamos estudar uma medida legislativa que se tenha um fundo específico para que nesse momento os recursos cheguem, lógico que depois de todos os levantamentos responsáveis, os recursos cheguem sem burocracia para socorrer aos estados, aos municípios, mas principalmente as pessoas que ali moram. Segundo o coordenador da bancada da Bahia na Câmara, deputado Marcelo Nilo, do PSB, o presidente Arthur Lira se comprometeu a tomar providências para que não faltem recursos para a reconstrução das estruturas destruídas pela força das águas. O parlamentar elogiou a proposta de um fundo para socorrer a população atingida por desastres naturais e falou também sobre a liberação pelo governo de R$200 milhões por meio de uma medida provisória para a recuperação de rodovias danificadas pela chuva no norte, nordeste e sudeste do país. Acho que o presidente Lira foi feliz. Tem que ter um fundo, esse fundo fica lá parado, óbvio que só poderá ser usado numa catástrofe, numa emergência. Se nós tivéssemos esse fundo, pode ter certeza que não seria apenas 200 milhões no momento, seria 1 bilhão. Além dos integrantes da bancada da Bahia, também participou da reunião o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O estado também teve enchentes decorrentes de temporais, principalmente nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O parlamentar argumenta que é preciso ter mais previsibilidade orçamentária para enfrentar os desastres naturais e defende ainda que se garantam recursos para a recuperação patrimonial das pessoas,
com indenizações para quem teve os bens perdidos. As pessoas são vítimas do desastre da natureza. Então, ao imediatamente só liberar fundo de garantia, você está usando a própria poupança da pessoa, do trabalhador, para indenizar um desastre da natureza que ele não tem responsabilidade. Até agora, 100 municípios da Bahia já decretaram estado de calamidade pública por causa das enchentes provocadas pelas chuvas fortes. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.